Olá! As geleiras são vitais para o equilíbrio do planeta, regulando o clima, fornecendo água potável e sustentando ecossistemas únicos. Apesar disso, o derretimento acelerado causado pelas mudanças climáticas ameaça sua existência, e o tema raramente ganha destaque na mídia ou em debates públicos. A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional da Preservação das Geleiras, um apelo urgente por ações globais, mas a falta de divulgação deixa essa crise quase invisível. Essa ausência de atenção compromete esforços para proteger esses tesouros naturais, que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. Enquanto o mundo discute outros desafios, as geleiras continuam desaparecendo em silêncio. Para falar sobre esse tema, vamos conversar hoje com Francine Elias Pereira, fundadora e presidente do Instituto Gelo na Bagagem, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos abordar os impactos das mudanças climáticas nas regiões polares e no Brasil. Olá, Francine, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Antes da gente começar essa nossa conversa, conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação e experiência profissional. Eu sou bióloga e trabalhei com Antártica desde que eu saí da faculdade e fiz aí mestrado em oceanografia biológica, depois doutorado em ciência ambiental. E com isso eu fui me aprofundando cada vez mais no tema antártico. Depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de ESG. E com isso eu fui para a Antártica várias vezes, fui 3 vezes com o Brasil, 2 vezes com a Coreia, e consegui ver muita coisa do que está acontecendo lá na Antártica. E hoje em dia eu sou fundadora e presidente do Instituto Gelo na Bagagem, onde eu trabalho com formação de professores, informação e conscientização sobre a Antártica. Maravilha. E, assim, né, sobre a questão aqui de aquecimento global, fica muito distante ainda para para um número grande de pessoas, a situação das geleiras, né, da Antártica. Então, eu queria que você explicasse de uma forma assim bastante simples para a gente, todo mundo poder entender, por que as geleiras elas são tão importantes para o equilíbrio do planeta, né? E como que o derretimento delas vai nos afetar, e mesmo aqui no Brasil, né? Qual é essa consequência? Bom, a gente acha que nós estamos muito longe, por exemplo, da Antártica. Mas se a gente for parar para pensar, até geograficamente, nós somos o 7º país mais perto da Antártica. E a gente recebe a influência dela diretamente, através de frentes frias e através das correntes marinhas, que algumas delas até aparecem ali em Cabo Frio, por exemplo, por isso até o nome, né? Cabo Frio, por ter uma água muito, muito gelada. E isso a gente tem que saber que as geleiras que estão lá na Antártica que vão fazer essa regulação da temperatura do planeta. Então, através dessas frentes frias, por exemplo, existe a troca de calor para que o planeta consiga manter uma temperatura habitável. Então, a gente depende disso como se fosse o ar-condicionado do planeta. Sem as geleiras, a gente não vai conseguir viver, vai ser uma terra muito quente, muito seca. Tá. Eu não sei o quanto é realista ou não, tá? Mas tem aquele filme, acho que Um Dia Depois do Amanhã, é até um pouco mais antigo. O que eles falam ali é isso mesmo das correntes marítimas, dessa regulação. Isso, eles falam, né? Claro que tem o filme, né? A ficção, mas é sobre isso mesmo. Tem
tem todas as correntes, né, que principalmente, por exemplo, lá na Antártica, a gente tem, além das geleiras, a gente tem também o oceano que congela e descongela. Então, nesse movimento de pulsação, são formadas as correntes, que a hora que pulsa, elas saem dali e vão para o mundo inteiro. A gente tem a Antártica fazendo isso e o Ártico também. Lembrando, né, que ali também a gente tem as geleiras, tem tudo. E aí, com esse movimento, a gente tem essa troca de calor através do oceano e tem também através do ar, que são as correntes atmosféricas. Tá. E me fala uma coisa, né? A ONU, ela declarou esse ano aqui de 2025 o Ano Internacional da Preservação das Geleiras. Mas o tema, ele acho que está sendo pouco discutido, né, até o momento. Por que você acha que há tão pouca divulgação sobre essa problemática toda das geleiras e com esses impactos, né, como você está explicando para a gente, que podem ser tão graves? Por que fala-se pouco? Fala-se pouco exatamente pelo que você me perguntou logo no começo. Como que a gente pode falar para as pessoas que a Antártica faz parte da nossa vida, sendo que muita gente nem sabe que a Antártica existe, ou acha que ela está muito longe, que não precisa ser feito nada, que não precisa se preocupar aqui. Então, é difícil conectar as pessoas com isso, e também, quando a gente fala, é muito difícil que as pessoas, às vezes, acreditem no que a gente está falando, né? Então, tem muitos pesquisadores também que têm muitos trabalhos, muita coisa, muita pesquisa, só que eles também não saem para divulgar isso, né? Então, a gente tem dois lados aí, tanto a população, que muitas vezes não conhece, e quando escuta, fala, nunca nem vi neve, aqui no Brasil não tem neve, o que eu quero saber de um lugar que só tem gelo? O que não é verdade, né? E, por outro lado, os pesquisadores, muitas vezes, que não saem para divulgar os seus trabalhos. E aí fica difícil, né, de a gente chegar também e trazer isso, trazer esse tema, por exemplo, para divulgação, para conversar com os jornalistas, tudo. Francine, porque você está colocando aí esse ponto que eu acho que é super importante, né? Quando a gente não. Parece que quando a gente não pega, né? Você não consegue ali sentir os efeitos e tudo mais, parece que é algo muito distante. Eu lembro até que quando se falava muito nas ondas de calor na Europa, era algo muito distante para a gente. Quando a gente começou a vivenciar, e acho que há uns 2 anos atrás, que ainda são, pelo menos do meu ponto de vista, ondas de calor brandas perto que teve, acho que na Europa, até considerando, né, que lá são países que estão muito mais preparados para um frio e não para refrigerar o ambiente numa época de calor, e a gente já tem, né, todo um preparo para refrigerar, então tudo bem, está quente do lado de fora, mas eu tenho muitos ambientes refrigerados. Então, você consegue sobreviver, entre aspas, com o menor impacto possível, né? Mas acho que a gente conseguiu ter uma percepção um pouco mais do que são essas ondas de calor. E daí, quando a gente fala da questão das geleiras, e talvez do impacto que isso possa causar, é algo muito distante, né? É muito vago para todo mundo. Então você fala assim, tá, talvez o nível do mar suba, mas o que é isso? Né? Pode subir quanto? Mas quanto isso representa? Eu acho que foge um pouco. As pessoas têm dificuldade, acho que, de materializar todas essas informações, né? Até esse filme aí que eu comentei, eu acho que quem é um pouco, né, mais leigo acha que é pura ficção tudo que é tratado ali dentro do filme. Então, eu acho que tem essa dificuldade mesmo.
e até talvez por ser temas mais técnicos, acaba ficando muito mais uma discussão dentro da academia e não vai para o público, né? E eu acho que é importante a gente levar esse conceito, esse conhecimento, para que chame a atenção também, né? Que a gente fale, olha, não é algo, né, de Hollywood, é algo que pode estar presente na realidade das pessoas. E principalmente, acho que se a gente parar para pensar, que a quantidade de água que essas geleiras armazenam, né? Que eu acho que é mais de 70% da água doce do planeta. E daí eu queria te perguntar, como que o derretimento dessas geleiras pode afetar tanto o abastecimento de água e a produção de alimentos, especialmente em países em desenvolvimento como nós aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Quais são esses impactos? O que a gente vai perceber? O que pode ocasionar esse derretimento? Bom, na Antártica, a gente tem as geleiras que muitas vezes elas estão conectadas, né? Estão em cima do continente, né? Estão ali em cima da Terra, mas que muitas vezes tem algumas partes que vão para dentro da água. A partir do momento que essas partes que estão na água começam a sair, essas partes de gelo que estão em cima da Terra começam a derreter também e entrar na água, que é onde a gente tem o problema do aumento do nível do mar, né? E aí a gente precisa pensar que, como você falou, são mais de 70% de água doce congelada, 70% na Antártica e os outros 7% em outros locais da Terra. Então, a gente tem gelo em vários outros, né, locais, principalmente no hemisfério norte também. E aí tem muitos locais ali no hemisfério norte que precisam da água que vem das geleiras, porque é normal, né? Derreter um pouco, formam-se os rios a partir de um pouco de derretimento das geleiras, e elas precisam, né? Essas comunidades precisam dessa água. A partir do momento que você acaba com todas as geleiras, você não vai ter mais esses pequenos rios formados por derretimento de geleira. E aí você acaba que afeta toda a comunidade ali, afeta, né, a produção de alimento dessas comunidades. Ali na Antártica a gente não tem essa produção, né? A gente tem apenas os pesquisadores e alguns turistas que vão para lá, mas a gente sabe que ali para o Himalaia, né, a gente tem algumas comunidades por ali que dependem dessa água. Eu acho que até o Chile, né, eu acho que talvez não 100%, mas grande parte do abastecimento de água de algumas cidades ali é proveniente do derretimento, não sei se é de geleira, mas dos picos nevados, né? Então, tem todo um equilíbrio aí que a gente precisa manter e que a manutenção dessas geleiras são importantes, né? Sim, o que a gente fala muitas vezes de geleiras, né? Não é só também essas estruturas grandes, gigantes, assim, que a gente precisa preservar. São exatamente esses picos nevados, essa parte do que eles falam, né? Eles chamam de permafrost, que é o gelo que fica armazenado dentro da Terra. Então, quando a gente vai para terras, por exemplo, Alasca, que fazem parte ali do Círculo Polar Ártico, a gente tem muito esse permafrost, que é o gelo que fica entre camadas de terra, como se fosse um sanduíche de gelo. Então, a gente tem terra, gelo e terra. E muitas cidades, por exemplo, são construídas ali. E o que está acontecendo? Esse gelo derretendo, a gente tem uma formação de um buraco, fica oco. E aí que desaba, muitos lugares estão desabando, muitos lugares têm problema também, né? De onde tinha gelo, começa a desabar ali aquela montanha, aquele gelo, começa a ter problema
de desabamento nas comunidades ali. Uhum. É assustador isso, né? Eu acho que também é muito pouco falado, comentado, talvez mais, né? América do Norte, Europa, esses países acho que vivenciam um pouco mais esse problema, mas acho que chega muito pouco aqui para a gente no Brasil. Mas é assustador isso, porque realmente você tem às vezes ali uma casa, né? E às vezes não é só casa, né? A própria vegetação, e de repente você vê a vegetação tombando, você vê a casa ali, né, torta, porque você teve o derretimento dessa camada. Então, são impactos que a gente não imagina que estão acontecendo, né? E que são importantes, aí são impactantes mesmo, né? E, Francine, além do impacto, né, além da questão aí da água, quais outros impactos ambientais e sociais? Eu sei que você já comentou aí talvez um pouco do permafrost e tudo mais, mas acho que tem muitos outros, né? Quais são esses impactos causados pelo recuo das geleiras, né? E como a elevação aí do nível do mar, ou riscos de desastres naturais? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões. Bom, além de além de tudo isso que a gente já comentou, né? Então, se a gente tem o derretimento da geleira e aumenta o nível do mar, a gente tem que pensar que as cidades litorâneas, todas que a gente conhece praticamente, vão ficar abaixo d'água. Né? Então, isso que ninguém está pensando, está aumentando o nível do mar, está sumindo a praia. Não, não é só sumindo a praia, vai sumir a cidade onde a praia está. Né? Porque a Antártica, por exemplo, ela tem 14 milhões de quilômetros quadrados de terra coberta de gelo. E tem alguns pontos ali que a gente tem 5 quilômetros de gelo em cima da terra. Então, é muito gelo, é muita coisa. Se a gente vai derretendo aos poucos isso vai entrando na água do mar e vai aumentando, e nós vamos ficar sem Salvador, Rio de Janeiro, Santos. É isso que as pessoas ainda não conseguiram entender, porque é isso que eu estou falando. Parece que é muito distante, parece que a Antártica está longe da gente, né? Mas por que isso? Porque é um lugar muito longe assim, de difícil acesso. Uhum. E a partir do momento que se tem um difícil acesso, que só pesquisadores vão, turistas, que é muito caro o turismo, mas existe, as pessoas acham que não é verdade, que ele não vai ter essa conexão, né? Então, tem essa parte do hemisfério norte que a gente está falando aí, que ainda também para a gente é muito, muito distante. Vai cair terra porque derreteu o gelo? Exatamente, vai cair terra. Só que a gente esquece que a gente tem o Chile aqui, né, bem perto da gente, que tem muito gelo também. E se a gente também não tomar cuidado, derretendo os picos nevados e tudo, a gente pode até ter problema na América do Sul aqui quase que inteira por conta desse gelo. E fora também a parte de ecossistema em geral, pensando até nos animais. Quando a gente acaba com as geleiras, a gente também afeta todos os animais que vivem, por exemplo, lá na Antártica. Então, se a gente for pensar nesse gelo que fica em cima da água, esse gelo que se forma no inverno, que eu falei que congela em volta da Antártica, ele vem para suprir muita coisa, muitos animais. Por exemplo, o krill, que é um camarãozinho, que é o alimento de muitos animais ali, ele depende desse gelo, porque ali ficam microalgas congeladas. E aí, no inverno, ele se alimenta daquilo para ir crescendo. Quando chega o verão, as baleias, por exemplo, saem daqui de Abrolhos e vão até a Antártica para comer esse krill. E aí, depois, quando chega o inverno, elas vêm até Abrolhos de novo.
E esse caminho que elas fazem, elas vão defecando e adubando o oceano, que vai trazer mais peixe para a gente, né? Vai trazer mais corais e coisas bonitas para a gente ver quando vai mergulhar. Então, quando a gente acaba com esse gelo, a gente acaba com o crio, acaba com o alimento das baleias e a gente vai perder tudo isso. Então, nós seres humanos, todo mundo, tudo o que existe é afetado. Tem toda uma cadeia aí que vai ser afetada, né? Isso. E Francine, me fala uma coisa, né? Você falou aí da questão do nível do mar, de algumas cidades aqui no Brasil. Como que seria mais ou menos a configuração? Porque quando você fala assim, Santos vai deixar de existir, Rio de Janeiro, mas o que? É uma parte? É tudo? Eu não sei se já tem modelos matemáticos falando de qual vai ser esse impacto, ou mesmo aqui no nosso litoral paulista. O que, né, assim, é uma parte das. Porque eu acho que na maioria das pessoas fala assim: vai aumentar o nível do mar, a praia vai ficar com uma faixa menor de areia, mas eu acho que não é bem isso, né? Eu acho que o impacto é outro. Então, se você puder aí detalhar um pouquinho, até eu tenho curiosidade para saber qual vai ser esse impacto, né? E outra coisa, existe uma previsão para isso acontecer? É certeza que isso aconteça ou não, né? São possibilidades se nada for feito. Isso é possível de se reverter ainda? Olha, vamos lá. Então, quando a gente pensar, né, em aumento do nível do mar, não é só diminuição da praia, é sumir mesmo a cidade. Então, Rio de Janeiro vai ficar embaixo d'água, Salvador vai ficar embaixo d'água, Santos fica embaixo d'água, né? São metros e metros do aumento do nível do mar. E como eu falei, a gente está já com o aumento do nível, só que está pouco a pouco. Por quê? Exatamente porque a gente tem essa água congelada aqui esse gelo congelado em cima da água e o outro gelo que está em cima da terra. Esse gelo aqui, ele está sendo destruído, então ele está sumindo. Então, até acabar todo esse gelo, a gente ainda tem um pouquinho de esperança. Tá. Só que, a hora que ele acabar, esse gelo que está em cima da terra, ele começa a entrar de novo na água. Aí a gente vai ter problema, porque a gente não sabe se vai ser de pouquinho ou se vai ser de uma vez, né? Então, se a gente pensar que tem, né, partes ali que tem 2 quilômetros, 5 quilômetros de terra, de gelo, a hora que tudo isso entrar na água, vão ser metros que vão, né, metros que vai aumentar do nível do mar ali. Então a gente vai ficar mesmo debaixo d'água. Não é só uma faixa de areia pequena, não. É a cidade mesmo. E o que a gente fala é que a gente precisa urgente mudar as nossas atitudes para que isso não aconteça. Que é isso que eu estou falando. A gente ainda tem algumas partes ali que ainda estão, né, descongelando, estão dentro da água ainda, não deram esse espaço para o gelo que está em cima da terra entrar na água. Então a gente precisa conscientizar as pessoas para que mudem as atitudes para a gente ter uma esperança. Uhum, tá. Eu não sei ainda se esses dados estão corretos ou não, mas em termos, acho que de geleira na América do Sul, eu acho que duas só que ainda estão estáveis, né? Você tem, acho que o Perito Moreno e eu não lembro se mais alguma, mas todas as outras elas estão em declínio já, né? E tem geleira aí que já nem existe mais. E é algo assustador, né? Você ter essa percepção de que todas as geleiras elas estão em regressão, ou seja, elas não conseguem mais sustentar a quantidade de gelo e esse gelo, de alguma forma, tá indo para o mar, né? E há uns anos atrás eu tive até a oportunidade de conhecer alguma delas, conhecer o Perito Moreno,
E quando você olha, né, o gelo se depreendendo, você acha que é a coisa mais linda. Assim, lindo por pensar como a natureza, né, ela é grandiosa. Que realmente assim é um barulho, é um estrondo, é uma onda que forma que você é impressionante, né? Quem está ali visualmente vendo é algo que impressiona. Mas é triste se a gente para, né? Assim, apesar de ser muito bonito, por outro lado é triste porque você sabe que tem todas essas consequências, né? Não é um degelo simplesmente natural, é forçado por conta de uma questão ali dessas mudanças climáticas. Então é assustador, né? A gente saber dessa situação de que é uma minoria que ainda dá para falar que tem ali né, uma boa quantidade de gelo ainda, que praticamente todas a tendência a deixarem de existir, né? A gente não sabe aí há quanto tempo, não sabe se dá para reverter essa situação, mas é algo que eu lembro que me assustou mesmo, me chama bastante atenção. Porque como você falou, tem, claro, né, a parte natural de quebra das geleiras, de formação de icebergs, né, ali da Antártica, tudo. Isso sempre foi natural. Mas antes perdia o gelo e esse gelo depois era, vamos dizer, devolvido, né, através de neve e tudo, né, se formava mais um pouco de gelo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está perdendo muito mais do que o que está sendo reposto. Uhum. Por isso que a gente tem essa preocupação, né? Saiu uma notícia falando que as geleiras estão ganhando, a Antártica está ganhando gelo. De 2021 a 2023, a Antártica ganhou o gelo. Mas aí você vai procurar né, o artigo científico exato, o que tinha de dados. Sim, de 2011 a 2020, a Antártica perdia muito, muito gelo. Só que em determinado local da Antártica, de 2021 entre 2021 e 2023, começou a nevar e ganhar um pouco de gelo, mas não o tanto para suprir o que se perdeu. E fora que também é uma mudança, porque esse local, o tanto de neve que está sendo precipitado ali nesses anos que o artigo fala, está totalmente fora do normal. Né? Então, não é só falar, está ganhando, não é isso. Né? Tem uma mudança aí, né? Tem uma mudança e está ganhando, mas não está suprindo tudo que se perdeu. Uhum. Né? E aí a gente tem essa parte de pensar como que eu vou trazer isso para a consciência das pessoas que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa mudar. Porque a ideia era de que não se chegasse a 1,5 graus a mais do normal. Nós já chegamos. Então, o ano passado teve, né, a COP, teve todos né, as discussões sobre o clima, tudo, e já chegou a ser falado, que a gente já chegou no 1,5 a mais. Uhum. Então, se a gente não parar hoje, a gente vai chegar no 3,5 a mais do normal. E é o que a gente está conversando aqui, que se já aumentou 1,5 e a gente já sofreu com as ondas de calor esse ano, imagina se a gente chega a 1,7, 2. E as consequências disso, né? Realmente. E, Francine, você como presidente aí, né, do Instituto Gelo na Bagagem, como que você vê a questão da educação ambiental, né? De que forma a conscientização ela pode ajudar a mobilizar pessoas no Brasil
para proteger as geleiras, mesmo estando, né, como você disse, não tão longe, mas acho que no imaginário de todo mundo está muito longe, como, né, a Antártica. Então, como que você vê a educação ambiental, a gente conseguindo aí mobilizar as pessoas? O gelo na bagagem eu criei exatamente por ver que as pessoas não sabiam que a Antártica existia. Então, esse foi o objetivo de trazer essa informação para as pessoas e também tentar trazer isso, por mais que o gelo não faça parte do nosso dia a dia, mas trazer essa parte de como a Antártica traz tudo isso para a gente. Como eu falei, se a gente pensar que uma parte das correntes marinhas da Antártica aparecem em Arraial do Cabo, Cabo Frio, quando eu falo isso para as crianças nas palestras, elas falam: nossa, chega aqui no Brasil. Então, eu trabalho toda essa conexão de chega ali em Cabo Frio, as baleias chegam até Abrolhos, as frentes frias que a gente recebe muitas vezes são lá da Antártica que vem, né? Então a gente tenta fazer mesmo essa conexão para que, por mais que a gente não tenha neve, olha, é mesmo, a gente sente as frentes frias, a gente sente aquele frio, né? Então eu acho que trazer isso para a realidade delas é muito importante e trazer isso também para o público geral, não só para as crianças, né? E a partir disso é que a gente consegue mesmo falar, ó, do mesmo jeito que a Antártica está mandando tudo isso para a gente também está mandando para lá. Só que a gente está mandando ar poluído, cheio de fuligem, a gente está mandando água, né? Muitas vezes poluída. Por quê? Porque todo esgoto vai dar no mar. Já vem de um desenho isso, né? Todo esgoto vai dar no mar. E o mar não está parado. Tudo isso vai chegar na Antártica. Então, a partir de todo esse conceito, eu trago a consciência para que elas comecem a mudar suas atitudes aqui no Brasil, sabendo que o que elas fizerem aqui pode afetar lá na Antártica. Uhum. E outra coisa que eu queria saber de você, quais são, né, os grupos populacionais que são mais vulneráveis a esse impacto do derretimento das geleiras, né? E assim, por que eles são aí esse grupo mais afetado? Porque normalmente os grupos que sofrem com enchentes, com muita chuva, são as pessoas mais carentes que vivem muitas vezes, né, em morro e tudo, né, que a gente vai ter as comunidades. Então, quando a gente tem esses grandes problemas aí de enchente, desastre, desabamento, a gente tem essas populações sofrendo muito mais, né? Lá no hemisfério norte, por exemplo, aí a gente vai ter tudo aquilo também, né, que eu comentei, que aí também não é só uma comunidade, só uma população específica que sofre, são todos. E a gente está vendo que muitas vezes nem só essas comunidades que sofrem, como no Rio Grande do Sul, todo mundo sofreu, né? Uhum. Então eu acho que a conscientização mesmo é para todo mundo, não só para a gente pensar nessas, claro, tem que pensar nessas comunidades que são mais afetadas, mas que também a gente está sendo afetado em em todos os locais, todas as populações e comunidades. Uhum. A questão, eu acho que uma coisa que é importante, né? A questão ambiental, ela sempre foi colocada como algo de todos, né? Que é uma ação que todos devem fazer, independentemente do local, porque ela tem reflexo, né? É mundial, é como você estava comentando
até a respeito das correntes, dos impactos que isso pode acontecer em diversas localidades. Então, a preservação de um determinado local, ela pode refletir não exatamente naquele local, mas em todo, né, um equilíbrio ali ecológico que a gente tenha, ou até em consequências para outros locais. Como a gente tem, às vezes, questão da chuva ácida, questão aí, você mencionou, às vezes, do derretimento de geleira, como a gente talvez vá ter no Chile, né, no hemisfério norte. Então, são questões que a gente, muitas vezes, não tem nem a noção da onde você pode chegar a afetar determinadas populações, comunidades, né? A alteração do regime de chuva é uma coisa que eu acho que a gente tem percebido. Acho que essa questão da neve que você falou na Antártica, de uma determinada localidade, um determinado período, talvez isso daí seja a mudança de um regime ali de neve, né, relacionado ao regime pluviométrico, que foi alterado. Então, deixou de chover talvez em um lugar para cair neve em outro lugar. Então, assim, você tem também um desequilíbrio, né? Não é que aquele local, de repente, retomou milagrosamente um equilíbrio. Não. Provavelmente é também ocasionado pelo desequilíbrio numa outra determinada localidade. E são coisas que a gente tem percebido, né? São Paulo já não é mais a terra da garoa. Então, são questões que a gente se coloca. A própria questão do clima, né? Das estações de ano, a gente não tem algo tão mais preciso, é algo que se mistura, pelo menos na nossa região aqui. Então, está tudo muito bagunçado. E as ações, né, a conscientização de uma maneira geral, ela é importante, porque as ações elas refletem para um benefício para todos, né? Então, como você bem colocou, os efeitos a gente não sabe. Normalmente, né, espera-se que os mais vulneráveis acabem tendo maior impacto, mas no caso ali do Rio Grande do Sul, nem só os mais vulneráveis, foi um efeito para toda a população ali da cidade, né, da região, do estado. Então, não tem mais escolha, né? É todo mundo que pode ser impactado e a conscientização vale para todo mundo mesmo. Sim. É claro que a gente pode pensar, né? Quem tem maior possibilidade, assim, pode sair dali, daquele local e ir para outro local, né? Para outra cidade, tudo. Né? Mas tem algumas pessoas, algumas populações que não vão conseguir fazer essa movimentação. Sim. E, Francine, uma outra coisa, né? Aqui no Brasil, a gente também enfrenta outros desafios que eu acho que são até mais palpáveis aí para a população de uma maneira geral, né? Que é a questão da queimada, poluição atmosférica, e que tudo isso também tem uma ligação com as mudanças climáticas, né? Como que essas ações para preservar as geleiras, elas podem se conectar com esses problemas locais? Bom, a gente pode falar que as queimadas, por exemplo, já mostram uma mudança, né, no regime aí todo da atmosfera e tal, que você vai ter também o problema de muita seca em locais que não eram nem tão secos, e agora a gente tem, por exemplo, a queimada em locais que antes tinha muitas árvores, por exemplo, e também a gente tirou, desmatou, ficou mais seco, o que sobrou está sendo queimado. E aí, essa fuligem toda, através das correntes atmosféricas, elas podem sim chegar até a Antártica, por exemplo. Então, já tem estudos que mostram fuligem de queimadas da Amazônia lá na Antártica. E o problema disso é que, normalmente, a fuligem é preta, vai cobrir o gelo, e esse gelo, normalmente branco, ele reflete a luz. Quando você cobre com a fuligem preta, ele vai absorver a luz. E aí vai derreter ainda mais, e aí todo o problema que a gente já falou, do derretimento, tudo vai ser acelerado.
Uhum. Então, É, por isso que eu falo, tá tudo conectado, né? Se a gente for é, pensar, tudo que a gente faz tem uma consequência. é impressionante. Isso daí eu nunca tinha parado para refletir no que poderia acontecer. E é verdade, né? Faz todo sentido. E essa mudança climática que a gente vem enfrentando, né? Vem sofrendo, não é só questão de deixar. Você acaba deixando mais seco, né? A temperatura mais quente, o solo fica mais seco, propicia mais a queimada, porque ele também não retém a umidade, chove menos, e é um ciclo, né? É um ciclo que é como se fosse aquela bola de neve que começa pequenininha e vai aumentando, porque Exatamente. né, mais quente, mais seco, você tem queimada, você derrete o gelo, muda a chuva, fica mais quente, mais seco, mais queimada, e isso vai aumentando numa proporção que chega uma hora você não controla mais. Por isso que se fala muito dessa questão aí do ponto do não retorno, né? E por isso que se fala muito na manutenção do 1,5, que a gente sabe que ano passado todos os recordes foram batidos e que a gente ultrapassou. Eu não sei, eu não tenho exatamente os dias, mas foi mais da metade do ano que essa temperatura foi ultrapassada no planeta. Se a Então, gente pensar, né, que a gente está no outono, por exemplo, que já era para a gente estar, né, de blusa, tudo, a gente não está num outono não, tão. ó, vou te confessar, eu tô de regata, tá? Porque daqui Mas né? Tá quente. Uhum, tá quente, né? A gente pensa, por exemplo, que no verão, para a gente foi muito quente. É, Aí agora que a gente está refrescando, mas se for pensar, mesmo ano passado, o que, que você teve de inverno? nada. Praticamente nada. Se foram 3 dias, É, foi muito. é, Ninguém mais faz fundir quase no inverno, né? Não dá tempo. A hora que Não você dá. vira lá, esfria, você vai tirar a panela, já esquentou de novo. É bem isso. É. Francine, aproveitando aqui, né? Até que a gente está falando de conscientização e tudo mais, acho que você mencionou em um dos seus textos que você encontrou apenas uns 20 ali artigos publicados falando, né, sobre a importância aí do Ano Internacional das Geleiras. E como que a falta de pesquisa e divulgação científica prejudica os esforços para o enfrentamento da crise? É, na verdade, assim, a gente tem, né, pesquisa, a gente tem muita, muita pesquisa. Por exemplo, no começo do ano, a gente teve até um grupo de brasileiros que participou de uma expedição com mais 7 países, que eles circunnavegaram a Antártica, né, atrás do que está acontecendo por lá. Porém, como a gente também já conversou, é muito difícil que essas pesquisas sejam divulgadas para a população. Essa em si foi bastante até falada, tal, mas essa parte dos dados, de trazer essa compreensão das pessoas de que a gente não tem neve aqui, mas a gente precisa da neve, né? Isso ainda falta. E se a gente for olhar essa parte da divulgação em si, é em todo mundo que quase não está sendo falado, né? Mas isso daí é problemático exatamente por tudo que a gente conversou, que as pessoas não estão sabendo a realidade do que está sendo, do que está acontecendo com as geleiras, tudo que pode ser causado pelo derretimento delas. Uhum. Então, essa falta mesmo de divulgação, de ser falado, de a gente precisa fazer aqui para preservar lá, porque senão a gente vai ficar sem nada e vai ter o desastre, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Isso está, né, sendo subestimado. Uhum.
Não, perfeito. E a gente sabe que pequenas ações locais, elas podem ter ali impactos globais, né? Quais as medidas práticas os brasileiros podem adotar no dia a dia para que a gente possa também contribuir com a preservação das geleiras e o combate das mudanças climáticas, né? Porque acho que até no que, conforme eu estava falando, acho que é um problema de todos, esse enfrentamento é de todos. Então, como que a gente pode não depender, porque eu realmente acredito, a gente não precisa depender de ações governamentais ou ações de grandes empresas, mas são ações pequenas, individuais, que a gente, somando, né, esse trabalho aí de formiguinha, que realmente acho que a gente vai ter uma mudança. E essa cobrança, essa conscientização, acho que parte da gente, né? Então, desde da gente, talvez, escolher produtos mais ambientalmente aí corretos, né, que preservem o meio ambiente, fazer escolhas mais inteligentes no nosso dia a dia, como ações mesmo. Então, eu queria escutar um pouco de você, quais são, né, essas ações, essas práticas que a gente pode passar a incorporar no nosso dia a dia. Olha, falar em deixar de usar copinho plástico, por exemplo, né? Quem ainda não escutou falar sobre isso? Mas a gente fala, e em vários eventos que eu vou, seja em escola, seja em empresa, seja onde for, ainda tem copinho plástico sendo usado uma vez e jogadas. São 3 segundos, às vezes, para beber a água e jogar fora. Né? Então, essa consciência de que o copinho plástico faz a diferença, sim. Porque um copinho plástico, para ser produzido, usa-se, né, libera-se, na verdade, muitos gases do efeito estufa. E depois que você usa, muitas vezes esse plástico ele não vai ser reciclado, porque tem toda a parte da cadeia ali, né, de que é muito leve, é muito mais barato fazer novo do que reciclar. E aí isso vai para o meio ambiente. E a partir do momento que começa a degradar, esse copinho também vai liberar gases do efeito estufa, aumentando ainda mais os problemas aí do aquecimento global. Então, um copinho tem, né, uma grande diferença se você parar de usar. A garrafinha plástica, a mesma coisa, né? A gente eu falo bastante para as crianças, vai na padaria, compra pão. O pão já não vem no saquinho de papel? Para que colocar na sacolinha plástica? Não precisa. Então, são coisas que a gente precisa começar a fazer a diferença ali. Por quê? Claro, uma garrafinha, por exemplo, de alumínio, né, essas garrafinhas que você usa sempre, elas são mais caras, sim. Só que a partir do momento que você para de comprar a outra garrafinha, você também começa a economizar para pagar aquela que você comprou. Né? Então, é um ciclo que, se a gente for pensar, faz a diferença para todo mundo, principalmente para o meio ambiente. Então, pensar nesse consumo, né? Às vezes, pensar até antes de comprar, porque, como eu falei, muita coisa a gente acha que vai ser reciclada e não vai. Né? E também as atitudes, por exemplo, vai ali na esquina, precisa do carro? Não precisa. Vamos a pé, vai de bicicleta, né? Então são coisas que já vêm se falando há muito tempo, só que as pessoas ainda não estão acostumadas a fazer. E, como você falou, né, é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito, porque a partir do momento que você faz sozinha ali, você é o exemplo para outro, que vai dar o exemplo para outro, para outro, para outro, e assim vai. E fora que, a partir do momento que você tem essa consciência
e também sabe o porquê você está fazendo aquilo, aí sim você tem a capacidade de exigir as políticas públicas necessárias, de falar, não, dessa empresa eu não vou comprar mesmo, porque eu não quero que ela faz isso de errado, que não ajuda o meio ambiente e tal. Então, são pequenas coisas que a gente começa a fazer para se transformar em uma coisa bem maior. Sim. Você sabe que garrafinha, né? Eu só tenho de vidro. Eu adoro minha garrafinha de vidro aqui, tenho há anos. Eu acho que até o gosto, o sabor da água fica mais gostoso. Então, e realmente, essa questão aí do copinho plástico, sempre que eu pelo menos, né, quando faço algum evento, alguma coisa assim, eu sempre procuro comprar o copinho de papelão, né? Ou no máximo o de isopor. Mas o de papelão é super difícil às vezes você achar, né? Você não acha. E quando acha, eu acho que é 5 vezes mais caro que o de plástico, ou mais. Então, assim, a conta não fecha, né? Até outro dia, eu não sei com quem eu estava falando, eu tenho usado detergente, aquele sem produtos químicos, né? Até por uma questão do que o resíduo do detergente acaba deixando na louça que a gente consome. Daí, quando você vai comer ou beber algum líquido, você está bebendo com produto químico. Mas a diferença, acho que é 100% mais caro que um detergente, uma garrafinha é, sei lá, R$ 2, 2 e pouco. O detergente biodegradável é mais de R$ 20. A conta não fecha, né? Então, assim, realmente são escolhas. Não é fácil, porque às vezes, né, eu sei que dói ali, porque dói no bolso, mas muitas vezes é por convicção, né? Porque. Mas é também, por exemplo, quantas pessoas compram esse detergente que você está falando e quantas pessoas compram o outro? A oferta né, da procura ali, né? Da oferta e da procura. A gente tem isso também. E fora que, se a gente for pensar que um produto é mais barato ser refeito do que ser reciclado, aí a gente não compra o reciclado. Tanto que se a gente for pensar no papel reciclável, no papel reciclado, ele é mais caro, um maço de papel reciclado, do que um de sulfite normal. Normal, E é até difícil achar, né? É difícil você achar para comprar. Você vai numa loja que vende produtos de papelaria ou informática, você muitas vezes você nem encontra, você precisa pedir ali no balcão, às vezes não tem, porque, sei lá, não tem saída, não sei se por conta do valor ou por conta da cor, mas é complicado às vezes você fazer essas escolhas. Mas eu acho que é essa conscientização que as pessoas precisam ter. Você falou da sacolinha, perfeito, né? Já vem numa sacola de papel, por que eu preciso da de plástico? Bem isso. Aí, por exemplo, eu falei, você tem que conscientizar as pessoas para que as pessoas consigam exigir políticas públicas para mudar. Por que é mais caro até o reciclado do que o normal? Porque existem impostos maiores para o que é reciclado do que porque é refeito ali, feito novo, né? Então as pessoas não sabem disso. E também, por exemplo, do papel, é feio, eu não vou comprar, né? E aí a gente volta nessa parte da oferta e da procura, já que é feio, eu não vou comprar. Tanto que no Gelo na Bagagem aqui a gente tem os cadernos, tudo, né, da marca. E aí a gente fez os cadernos com papel reciclado. Ninguém quis. É. Né? É um problema. E você sabe que, assim, né, quando eu dava aula, eu sempre gostei de usar uma frase, que eu acho que vai bem no que a gente está conversando, né? Que as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam e para impressionar quem elas nem conhecem. E é bem isso que às vezes a gente acaba vivendo, né? Então, é fazer realmente escolhas conscientes. Eu preciso, né? Para que realmente eu preciso disso? Então, desde a escolha, né? Acho que parar para pensar.
a gente está vivendo num mundo muito tecnológico e que muitas vezes você quer comprar um novo item, não porque você não precisa, simplesmente porque lançou um modelo novo. E às vezes não tem atualização nenhuma. Então é algo assim que a gente precisa refletir um pouco, né? Até outro dia eu fui ver, era até o meu aparelho celular, eu fui conversar na loja, tal, porque a bateria começa, infelizmente, ela começa a não durar tanto, né? Daí eu até fui começar, olha, queria ver para trocar, não sei o quê. Até o vendedor falou assim, não, não compensa você trocar de celular, porque a não ser que você compre este daqui, as atualizações foram muito pequenas, é preferível você trocar simplesmente a bateria, se a bateria não está aguentando. Espera lançar, né, daqui, sei lá, mais 1 ou 2 anos, que daí sim você vai ter funcionalidades melhores em relação ao aparelho que você tem, porque não vale a pena você trocar o aparelho. Eu falei assim, não, realmente. Então eu vou aguentar um pouco mais a bateria aqui e vou esperar, né? Mas é porque a gente às vezes fica naquela ansiedade, não, vou aproveitar e vou trocar de aparelho, mas precisa, né? E eu achei esse vendedor aí super consciente, porque normalmente, né, ele vai falar, não, troca por um aparelho novo. E ele me desestimulou e eu falei, bom, então tá, então vou ficar aqui com esse que eu tenho, tá dando conta ainda, eu levo o cabinho para carregar, né? Mais e a gente vai sobrevivendo, né? Sem trauma, sem problema nenhum. É isso aí. E, Francine, para a gente, então, finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Eu quero dizer que a gente precisa mesmo se conscientizar e começar a pensar mesmo nas nossas atitudes. Tudo que a gente faz, tudo que faz aqui, reflete na Antártica, reflete em outra parte do mundo. Porque tudo está conectado e a gente traz tudo isso, né, para a nossa vida. A gente precisa cuidar do que a gente usa, do que a gente come, do que a gente compra, para que a gente possa ter essas geleiras todas do mundo todo ainda completas, para que a gente tenha uma vida, senão daqui a pouco a gente não vai ter um planeta habitável. E aí quem vai sofrer somos nós mesmos. É isso aí, essa reflexão é super importante aí que todos façam. Bom, Francine, queria te agradecer pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Foi muito bacana a conversa. E eu já deixo o convite para que você volte mais vezes. Muito obrigada, Renata. Com certeza eu volto sim para a gente conversar mais ainda. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Francine Elias Pereira, fundadora e presidente do Instituto Gelo na Bagagem. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.